Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 582 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos nesse canal, que é de qualificar a reflexão sobre o Brasil, indique a uma amiga, um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As últimas entrevistas, lembrar que nós postamos com o ex-ministro Raul Jungmann, com o jornalista Merval Pereira, com o economista norte-americano, professor emérito de várias universidades americanas, Albert Fischel, com o senador Fabiano Contarato, com a senadora Simone Tebet, com o Ciro Gomes, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Vejam só, estou listando as últimas entrevistas que postamos. Temos várias entrevistas já agendadas para a semana que vem. E o intuito, portanto, e as entrevistas demonstram isso de forma inequívoca, é qualificar a reflexão sobre o nosso país, principalmente nesse momento tão crítico, tão grave que nós estamos vivendo. Lembro também que vocês podem me acompanhar pelo Twitter, pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Bem, hoje é um dia farto em material, de reflexão, muita coisa na imprensa, notícias, um balão de saia aqui, outra colar, aquilo que tradicionalmente ocorre num dia como esse. Mas o que me chama mais atenção claro que é terrível o momento. Nós estamos chegando a 255 mil óbitos, não há nenhuma perspectiva a curto prazo e até a médio prazo numa vitória do enfrentamento da Covid-19. Bolsonaro não vai mudar a sua forma de ser, ele conspira contra a democracia, contra as liberdades e contra a saúde pública dos brasileiros. Ele quer a morte, ele é um homem da morte, não é um homem da vida. Nada indica que ele vai alterar, muito menos o seu governo, seu ministro da Saúde. E veja a ameaça gravíssima que ele fez, e a resposta da sociedade é tão tímida que parece que nem existe sociedade civil no Brasil, partidos políticos, governadores. Muito tímida a resposta. Ele ameaçou aqueles que cumprirem as determinações das autoridades sanitárias, que são, vale lembrar, um protocolo mundial que foi adotado em todos, muitos, dezenas de países, o lockdown, ou o toque de recolher ou alguma outra ação mais radical para impedir a circulação do vírus. Ele disse que não vai pagar o auxílio emergencial naqueles estados e cabe, portanto, aos indivíduos procurar os governadores e os prefeitos. É uma ameaça de morte e a recepção por parte da sociedade é tão tímida, E nós estamos vivendo um cenário, por exemplo, sobre o auxílio emergencial. É claro que os R$250 que deve ser em 4 parcelas, por 250 por mês, isso daí não vai resolver o problema. Se você olhar a situação econômica de 2021, nós temos que ter um auxílio emergencial até dezembro do ano que vem, e o valor tem de ser discutido. Mas isso vai estourar as contas públicas. Então vamos estudar as contas públicas, ver onde é necessário cortar, para que garanta o auxílio emergencial para a sobrevivência de milhões de brasileiros, e também, por reflexo do auxílio emergencial, mantendo a economia em funcionamento. Vídeo que ocorreu no segundo semestre do ano passado, graças às iniciativas da Câmara dos Deputados e não do governo federal. Recorde-se que nós somos um país sem memória, que a proposta do governo do Paulo Guedes, que era considerado um gênio, agora já não acho mais um gênio, mas até recentemente ele era um gênio, de R$200, e a Câmara multiplicou por 3, passou de ser de R$600, e isso permitiu que as pessoas pudessem, num momento gravíssimo, dramático, como nós estamos vivendo, sobreviver. Isso teve também um reflexo positivo no campo econômico. Então a questão do auxílio emergencial é sério, tem de ser enfrentado, debatido, analisar as contas públicas, discutir o teto de gastos, vale e não vale, a questão da emissão de moeda, que é uma outra discussão. Em suma, tem questões importantes, mas o governo não consegue fazer porque não há ministro da economia, não há governo, não há plano, não há absolutamente nada. Nós estamos vivendo por declarações absurdas dadas pelo presidente da República sobre assuntos que ele não domina, com enorme responsabilidade
responsabilidade. Então a situação ela é extremamente grave. E aqui, durante os nossos encontros, tem mostrado isso. Vai subir a inflação, vai subir registro, o desemprego vai aumentar, não há sinais de recuperação econômica, tudo que nós dissemos, nada de recuperação em V, vai ser em U e vai ser muito traumático esse processo de recuperação. A pandemia vai se espalhar cada vez mais, incentivado pelo governo federal, é caso único no mundo, ele conspira contra a vacinação, os documentos demonstram isso, nós já falamos tantas vezes, atacou a utilização de máscaras, o negacionismo com política de Estado. E nesse caso, negacionismo significa morte de 255 mil brasileiros. E nesse ritmo, nós teremos no final do próximo mês de março, se aproximando de abril, um número, e pela evolução que nós mostramos ontem da aceleração da pandemia, no jornal Estado de São Paulo, aquele gráfico, nós podemos estar com 300 mil mortos. Cada vez mais, se a diferença de 50 mil mortos entre 150 mil a 200 demorou cerca de 89 dias, de 200 mil a 250 foi menos de 50, 48 dias. Se nós seguirmos esse ritmo macabro, nós no final do mês estaremos com 300 mil no próximo mês. E a pergunta que fica é o seguinte, né? E aí, né, como é que é? Como é que a sociedade vai reagir? Aí entramos numa questão muito interessante, o que é o Brasil. Nós temos, claro que nós temos questões imediatas para resolver, mas nós temos também de refletir o que somos, da onde viemos e por que estamos vivendo uma situação como essa, que nós temos de buscar uma explicação. Isso não é um produto do acaso, né? Não é uma erupção vulcânica, não é um tsunami, é um produto de relações históricas, sociais, políticas, econômicas, da relação entre os homens. Chegamos numa situação como essa. E eu, no artigo meu dessa semana na revista Isto É, eu tento pensar um pouquinho em termos estruturais, olhando a história do Brasil de 5 séculos, né? E coloco assim, que recortando mais especificamente a partir de 1889, digo eu, ao longo da história republicana tivemos apenas alguns momentos nos quais a política conseguiu ser o fio condutor das transformações econômicas e sociais. De resto, tudo foi seguindo como se a inércia caracterizasse um país sem alma, em que tudo era deixado para o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. A pasmaceira foi, em mais de um século, eventualmente interrompida por breves momentos de lucidez, que de tão breves não conseguiram o enraizamento necessário para se transformar em rupturas. Isso é uma questão importante da gente pensar, de refletir, de buscar explicações estruturais, né, de sair do senso comum, da filosofia das massas, né? Aí eu coloco a seguinte questão que eu gostaria, inclusive, de comungar com vocês, de trocar essa ideia com vocês. E assim o Brasil percorreu o século passado e adentramos o século XXI sem que concluíssemos as tarefas necessárias. Aqui o novo de verdade, pouco após o seu nascimento, logo é cooptado pelo velho, né? Isso acabou criando um país que combina diferentes momentos históricos na mesma conjuntura. Isso me parece muito importante. Nós combinamos diferentes momentos históricos na mesma conjuntura. Ou seja, o movimento da história se move de forma diferenciada e em sentidos opostos. Sendo assim, não há um sentido de unidade, né? Pois são processos tão díspares que não permitem estabelecer uma relação entre eles. Os múltiplos Brasis só convivem no mesmo espaço territorial, mas são tão distintos que a cada dia vão se afastando, transformando o país em um imenso arquipélago, quase que autônomo. O que poderia ser sinônimo de vitalidade é, na verdade, a mais pura tradução do caos político, econômico, sanitário e social que vivemos. Nós somos um arquipélago, e um arquipélago que ilhas que não se comunicam entre si, são muitos Brasis que convivem no mesmo território, mas não têm ligação orgânica, não constroem um continente que poderia chamar-se Brasil, né? Essa multiplicidade de Brasil, isso me parece muito interessante, que eu coloco uma questão aqui para reflexão, né? Que é o seguinte, o Bolsonaro é produto da nossa história, desses múltiplos Brasis que não conversam entre si, que não consegue consertar um sólido laço de cidadania, de pertencimento. O próximo passo na construção do Brasil é resolver constitucionalmente o obstáculo. Claro, é enfrentar o Bolsonaro, mas é o primeiro passo de uma longa jornada. Ou seja, como construir o sentimento de
pertencimento. Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós. Vamos pegar essa questão e dar uma olhada nos clássicos do século XX que pensaram e refletiram sobre o Brasil. Vamos lá. Nós temos muitos clássicos que no século XX pensaram o Brasil. Mesmo um pouco antes, nós falamos sempre daquela tríade, né? Sérgio Buarque de Holanda, A Raiz do Brasil, Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil e Casagrande Senzala de Gilberto Freire. Mas se voltarmos um pouco, já nos anos 20, com Oliveira Viana, que continua produzindo nos anos 30, tem livros de reflexão sobre o Brasil dele, muitos, né? Mas um deles, por exemplo, no campo mais da política, o idealismo da Constituição. Se nós formos para o final dos anos 1950, Os Donos do Poder do Raimundo Faoro, saltarmos para os anos 1970, na década de 70, a Revolução Burguesa no Brasil do Florestan Fernandes, são tentativas de grandes explicações do Brasil, para tentar entender a formação do Brasil, o que era o Brasil daquele momento histórico e tendências da nossa política, da nossa economia, da nossa história. Aquele Brasil não existe mais, né? Aqueles Brasis, vamos usar no plural, porque tem um clássico do Jacques Lambert também dos anos 1950 chamado Os Dois Brasis, o Brasil moderno, o Brasil atrasado, o Brasil do litoral, o Brasil do sertão, essa dualidade que por sinal foi construída por Nina Rodrigues lá atrás na interpretação sobre Canudos, a matriz disso vem do Nina Rodrigues, mas um importante professor da Faculdade de Medicina, Morreu Jó, escreveu muito, Morreu Jó foi o primeiro analista de Canudos dentro da perspectiva da cientificidade do final do século XIX, registre-se, né? Mas ele que já veio apontando para essa questão entre litoral e sertão, entre dois Brasis. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é uma outra sociedade, que não é aquela analisada por esses clássicos, né? Hoje nós temos um Brasil urbanizado, não é mais um Brasil rural, o Brasil das grandes metrópoles, né? Em que cada vez a cidade se expande mais. Eu lembro com o André Urani, lá no Rio de Janeiro, uma vez eu participei de um debate aqui em São Paulo, e ele escreveu um livro, fazendo um dos livros dele, uma relação entre São Paulo e Rio, e o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, e como isso ia se unindo, como se fosse, né, num processo histórico, quase construindo uma cidade só e tal. Então é uma outra realidade, que aqueles clássicos nem imaginavam que o Brasil pudesse chegar a essa configuração que nós estamos vivendo, das grandes metrópoles, das periferias, da violência, né? De um país que as últimas 4 décadas no campo econômico foi muito ruim. A última, essa que terminou agora em dezembro, foi a pior das últimas décadas. Se nós formos chamar de década perdida, foi essa. Caiu a expectativa de vida, a renda per capita estagnada, né? Problemas se agravaram. Para nós voltarmos ao PIB de 2010, eu não sei quando que nós voltaremos ao PIB, ao Produto Interno Bruto de 2010. Portanto, é uma situação bastante complexa, né, que nós temos de enfrentar, que nós temos de entender, e que aqueles clássicos que foram muito importantes naquele momento histórico não dão mais conta desse Brasil. E desse Brasil, como eu insisto aqui, os múltiplos Brasis só convivem no mesmo espaço territorial, mas são tão distintos que o país parece um imenso arquipélago. E é isso. Isso no sentido de Brasil. Se você descer num estado, também se aplica. Se descer numa cidade como São Paulo, os múltiplos Brasis que tem dentro da cidade de São Paulo, e muitas vezes em distâncias muito pequenas, de 500 metros, 1000 metros, você tem um outro Brasil ali, um outro Brasil acolá, e um outro Brasil 500 metros depois. É isso. E esses Brasis não se comunicam. Nós vivemos num grande arquipélago, não há essa inexistência do sentimento de pertencimento, né? Como eu digo aqui, em certo momento, eu digo o seguinte, os múltiplos Brasis que não conversam entre si, que não conseguem consertar um sólido laço de cidadania e de pertencimento, né? Então é isso. E isso explica o que está ocorrendo agora aqui. Toda essa aparente maluquice, essa doideira do Bolsonaro e seus seguazes, né? Gente, médicos que concordam com isso, é um negócio assim inacreditável, dirigentes políticos, gente que tem até uma relativa formação, concordam com as maiores barbáries, por exemplo, com o que ele disse na quinta-feira, mais uma mentira, que a mentira é o componente básico da sua fala, da sua ação política durante mais de 3 décadas, e de conspirador contra a democracia e as liberdades. O lugar do Bolsonaro, se o Estado Democrático de Direito tivesse agido quando era para ter agido lá no passado, era na cadeia. E esse homem terminou na presidência da República e está fazendo o maior desastre da história do Brasil, Mas se tivesse
enfrentar naquele momento, a história teria sido outra. Mas o que chama a atenção é que ele falou na quinta sobre as máscaras, teria uma pesquisa científica que provava que as máscaras faziam mal aos indivíduos. Isso é um absurdo, mas ele fala e continua como se ele tivesse uma espécie de passaporte para falar qualquer coisa. Mas não é só a fala, como em outros momentos da história do Brasil, é a consequência da fala, que não é só uma divergência social, sobre uma questão cultural, sobre uma questão econômica, sobre vidas. Nós estamos tratando da vida de brasileiros e a sociedade não reage. Por quê? Porque nos últimos tempos e nos últimas 2 décadas, nesse século mais em especial, né, aquela sociedade que estava se organizando, aquelas ilhas que estavam se fundindo para construir um continente, aquele processo foi interrompido, né? Então nós não temos partidos políticos enraizados na sociedade, nós não temos mais aquelas organizações que tínhamos na periferia das grandes cidades, de sindicatos, de organizações de comunidade, comunidades eclesiais de base, etc, etc. Tudo isso desapareceu. Então todas aquelas formas de organização que foram construídas, que essas ilhas construíram, estava havendo um processo de fusão, construindo um continente, o continente Brasil, tudo isso acabou desaparecendo. As universidades, que é uma dessas ilhas, sumiu. Qual é o papel das universidades, especialmente das universidades públicas hoje no que nós estamos vivendo? É nulo, não tem nada, nada. E olha, é gente para diabo. Aqueles momentos históricos do regime militar, como o da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lembrar a reunião clara, famosa, né? E eu assisti de 1977 na PUC São Paulo, né? Cadê as entidades, as organizações? Tudo sumiu, tudo desapareceu, se desmanchou no ar. Tudo se desmanchou no ar, não tem nada. Então, quando eu citei a expressão invertebrado outro dia, lembrando do Ortega y Gasset da Espanha invertebrada, nós somos, nesse sentido, hoje um país invertebrado, e isso explica que não há reação da sociedade, não há nenhuma, porque ela nem entende onde ocorrer a reação. A indignação está presente em todo lugar, mas a indignação não faz história. É isso que é importante, né? Alguém pode lembrar as jacqueries lá do final da Idade Média francesa, mas as jacqueries destruíram o feudalismo? Não, o feudalismo foi destruído no ano de 1789, depois do 14 de julho, né? O que as jacqueries fizeram? Podia queimar castelos, queimar alguns títulos feudais, etc., de direitos, supostos direitos feudais, mas daquilo não aconteceu mais nada, né? Então, por quê? Porque precisou ter uma coisa muito maior, que era uma questão estrutural, que foi o 14 de julho, né, de 1789, que a partir dali, então, você está construindo, ou seja, um rompimento, uma ruptura radical, uma cessura com o passado. É isso que nós não conseguimos nunca construir. Não é que a história do Brasil nunca nada mudou. Não é verdade. 1822 é uma mudança, 1889 é uma mudança, e outros momentos, 1930 é uma mudança, mas não se configura nesse sentido clássico, né, de ruptura, porque sempre você tem no novo uma forte presença do velho, né, que vai cooptando o novo até o momento que o novo deixa de ser novo e ele se adapta à antiga situação. Quer dizer, o antigo regime sempre vence o novo regime, e isso se sucede. Então nós chegamos a uma situação atual agora que é uma culminação de crises, porque o Jair Bolsonaro, eu até faço ele não é um acidente da política, ele é produto de múltiplos fatores, e eu listo alguns deles: o descrédito da política tradicional, os escândalos do mensalão e do petrolão, o sistema político, o voto proporcional, o fracasso do processo de renovação de lideranças políticas, a tibieza da sociedade civil, né? Ele é produto de algum fator é determinante, não, mas um conjunto desses fatores. Mas nós vamos ter de buscar, e acho que nesse é o momento já de refletir, o que nós fomos, o que, né, no passado recente, o que agora, qual é a cara do Brasil nesse momento e o que poderá ser daqui para frente. Mas nós temos uma tarefa imediata, que é a retirada do Bolsonaro da presidência da República. Enquanto nós não conseguirmos isso, a crise vai se agravar cada vez mais. E a tendência, olha que eu acertei muitas das questões levantadas nesse canal. Se vocês pegarem o arquivo desse canal, lá desde o início da crise, da pandemia, né, pegar fevereiro do ano passado e mesmo antes, como eu apontava o que seria esse governo. A tendência é que teremos um mês de março terrível. As águas de março não vão ser suficientes para apagar os incêndios. Registro. Vamos pegar isso agora e fazer um fecho final. Vamos lá. Fazendo referência a um clássico, né? As águas de março, do grande Tom Jobim.
do momento em que o Brasil estava, né, era presença no mundo. Essa é uma outra questão que um outro dia, em outro encontro, são tantas coisas. Nós vamos discutir a cultura brasileira do século XXI, especialmente da segunda década e dessa que nós estamos iniciando, que é a terceira. O que aconteceu conosco também no campo da cultura, né? É algo de muito errado. Nós tínhamos uma forte presença do mundo em certo momento do século XX. Como é que nós perdemos essa presença no mundo da cultura, que eu estou me referindo? No mundo da cultura o mais amplo, passando pela literatura, passando pela música, o teatro, o cinema, passando pela arquitetura, etc, 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 né? Que nós fomos perdendo tudo isso. Por quê? Porque era uma questão interna que essa análise que eu falo dos múltiplos Brasis, que não se comunicam, e nós não temos esse sentimento de pertencimento. Uma hipótese, até eu pensando, lendo aqui, li ontem inclusive um livro muito interessante, mas do Antônio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor. Eu estava um tempão, o livro já tem algum tempo, mas eu não tinha lido, estava com o livro aqui. E ontem numa tacada só, eu li o livro, é muito bom, eu vou até procurar um intelectual americano que esteve aqui, em 1942, que o Vinícius Moraes acabou chamando Valdo Frank, que era muito importante naquela época nos Estados Unidos, 20 e 30, que depois até deixa de importância nos Estados Unidos, mas me chamou a atenção umas reflexões que ele tinha sobre a América Hispânica e sobre o Brasil. Mas eu lendo o livro do Toto, fiquei pensando também o momento de mudança, quando as referências do Brasil deixam de ser a Europa e passam a ser os Estados Unidos. Mas ainda eram umas referências norte-americanas interessantes, que eram no sentido de, claro que tem a questão muito marcada pelo individualismo, pelo consumismo e tal, mas no campo da cultura, reflexões pesadas, boas, né? Coisas de qualidade no cinema, no teatro, na literatura, né? E eu acho que nós chegamos num momento aqui, no final, especialmente na passagem do final do século passado para esse século, em que as referências da Europa foram desaparecendo, inclusive no próprio debate político, na formação das lideranças, nos modelos, e isso passou, a referência se transferiu para os Estados Unidos, né? E para os rastaqueras nem se fala, né? Mas os rastaqueras outra história. Os rastaqueras amam Miami. Se não tivesse Miami, os rastaqueras morreriam de tédio e tal, né? É interessante essa mudança. E aí nós perdemos algumas coisas da Europa continental, eu estou me referindo mais à Europa continental, questões que são vitais, porque a nossa formação política esteve muito vinculada à Europa, né? E especialmente à Europa continental. Quando eu me refiro à Europa continental, estou excluindo o Reino Unido nessa análise. A nossa república está muito vinculada à França, à Terceira República Francesa, e uma série de movimentos internos aqui, por exemplo, mesmo a praieira, a Revolução Praieira de 1848, são os ecos de Paris, também presentes aqui, assim como teve na Colômbia no mesmo momento histórico. Mas para falarmos aqui, basta ler o panfleto, eu acho, o principal panfleto político quase que do século XIX brasileiro será do Libelo do Povo, do Francisco de Sales Torres Homem, o futuro Visconde de Inhomirim e tal. Ali você tem a presença de 48, das revoluções de 48, que começam em Paris, se espalham para a Europa, né? Primavera dos Povos e tal. Mas nós tínhamos sempre como referência a Europa, especialmente a França, né? E aqueles valores que foram construídos de sociabilidade, de Estado, de sentimento do coletivo, né? E nós fomos perdendo e acabamos assimilando, acho eu, esse é o motivo que eu estou trocando essa análise com vocês, uma série de valores do individualismo mais conservador dos Estados Unidos, e as últimas décadas mostraram isso. E isso incorporou aqui no Brasil numa parte dos rastaqueras, né? O meu conceito rastaquera eu já expliquei já para vocês certa vez, vocês podem até procurar aí no Google, vão encontrar, e uma fração também da chamada elite política, dos representantes políticos, que incorporaram esses valores americanos mais conservadores, nem são conservadores, chegam no limite do reacionarismo, fora do campo democrático, como é o caso do Trump e os episódios do 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, você está fora do campo democrático, ou seja, também não são aqueles valores norte-americanos dos países fundadores, ou passando, né, por todo o processo dos federalistas, da construção da Constituição norte-americana, da formação dos Estados Unidos, dos grandes dilemas políticos do século XIX, século XX, do grande debate político americano. Não. São aquelas coisas mais primárias, mais reacionárias, que estavam quase que à margem do fulcro do grande debate político americano. E foi deixado de lado toda uma herança europeia. Então nós já não tínhamos o senso do coletivo, já éramos essas
ilhas que eu cito aqui, né, que convivem no mesmo espaço, mas são tão distintos que nós parecemos não um país, mas um imenso arquipélago. Então nós já tínhamos essa questão dos vários Brasis, agravado por essa influência nociva, nefasta, norte-americana, e sem aquele trabalho de antropofagia cultural, como diria o Oswald de Andrade, acabou gerando o que nós estamos vivendo, né? Eu acho que isso, em que virou cada um por si, cada um por si. Não existe esse sentido do coletivo, né? E no interior das corporações, porque nós somos também um país de corporações, cada corporação passou a cuidar de si. E o resto, o resto é o problema dos outros, né? Isso não é comigo, isso é com eles. Então criou uma situação que a sociedade fica paralisada, assistindo, bestializada, diria o Aristides Lobo se tivesse vivo, né? E as coisas estão ocorrendo e nós estamos assustados vendo tudo isso, né? A cada dia uma declaração mais violenta. Ou seja, na hora que ele libera as armas, veja como ele é um homem da morte. Ele é um homem da morte, ele não é um homem da vida, é um homem cruel, é um homem mau, um homem cruel, né? Ele libera as armas e proíbe vacina. É um negócio inacreditável. Ele proíbe na prática todos os impedimentos que ele fez. Ele proíbe que as autoridades sanitárias possam proteger o indivíduo. Né? Colocar máscara, usar o gel, evitar aglomerações, tudo isso. Ele rema o contrário, é o único chefe de governo no mundo que está fazendo isso. E a sociedade brasileira, esse conjunto de ilhas, acho que tem mais ilhas no sentido social do que tem a Indonésia, que tem acho que 150 ilhas, a Indonésia que é um grande arquipélago, a Indonésia, mas eu acho que essas ilhas sociais e que não se comunicam, e cada um acha que vai resolver por si só o seu problema. Não, eu tenho um bom plano de saúde, tenho um bom hospital, não, eu vou ficar em casa, isso vai passar. Cada um cuida de si, não há essa construção de sociedade. E aí volta a questão, é uma sociedade invertebrada. Tudo que foi construído em certo momento do século XX desapareceu. E nós vamos ter que discutir por que desapareceu, por que os partidos políticos não têm enraizamento social. Não é um acidente da história, temos que explicar por que não tem mais aquelas grandes organizações, inclusive da sociedade civil, no campo intelectual, no campo científico. Cadê? Elas existem, mas elas não têm presença nenhuma mais. Porque hoje, nas grandes periferias, você não tem mais a organização da população em diversas formas, ou em sindicatos, comunidades de base, qualquer forma de organização, sociedade de amigos de bairro, como tinha no longínquo passado. Não tem nada. É uma sociedade, portanto, invertebrada, né? Que tem a indignação pessoal, mas que não consegue se transformar de uma indignação coletiva de forma organizada. E o que nós resolvemos, e a manifestação de forma desorganizada, vira uma espécie de Jaquerie que não acaba com o feudalismo, ao contrário, mantém. Eu estou lembrando das clássicas lá do final do século, da segunda metade do século XIV, né? E isso só foi terminar depois, 4 séculos depois, né? Cerca, né, de 4 séculos depois. Então, a questão toda é isso, como é que nós vamos enfrentar os dilemas que nós estamos vivendo? Porque o Bolsonaro, ele ameaça a democracia e ameaça a vida dos brasileiros, né? Agora, o Bolsonaro não é só ele. Não é se não tiver o Bolsonaro tudo está resolvido. O Bolsonaro é a mais pura tradução de um reacionarismo brasileiro anticoletivista, né, isolacionista, do cada um por si e do extremismo político, social, econômico, cultural. Ainda bem, eu sempre insisto, que esse extremismo não conseguiu construir os seus intelectuais, porque senão nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos hoje. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 582 mil inscritos, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, assista as últimas entrevistas que eu listei no início hoje do nosso encontro, né? No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e os cursos estão lá na plataforma www.cursodovila.com.br. Lembre-se, uma última fala minha, tudo isso que eu estou fazendo não significa que nós não temos saída, nós temos saída, mas é necessário reflexão e principalmente ação democrática, republicana e constitucional. Nos encontramos amanhã, até!